Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Queria convidar você a se colocar de pé nessa noite. Que nós possamos agradecer ao Senhor acima de tudo, né, irmãos? Todos os dias que nós acordamos, que nós nos levantamos da nossa cama, é motivo de adorar o Senhor, agradecer Ele, né, por mais uma chance. Nas minhas orações, todos os dias eu levanto e falo para Deus: obrigado, Senhor, por uma segunda chance que o Senhor está me dando, né, de consertar alguma coisa que talvez eu tenha feito ontem, que foi errado, né? Hoje eu estou tendo a chance de consertar, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos se nós vamos ter, né, uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. Então que nessa noite você possa declarar com a gente essa canção: meu alvo é Cristo. Quando nós deixamos tudo de lado, né, e nós olhamos para o nosso alvo, seguimos o nosso caminho, olhando sempre para o nosso alvo, que é Jesus, nós não nos sentimos sozinhos. Quando a tempestade vem, a dificuldade vem, a gente consegue se sentir firme, porque nós temos alguém fiel, um amigo verdadeiro do nosso lado, amém? Então isso é motivo de nós adorarmos o nome do Senhor essa noite e todos os dias da nossa vida. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado e em meus olhos vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai te deter, amado. Meu alvo é Cristo, porque o teu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aplauda o nome do Senhor, amado. Glorifique o nome dele, porque ele é digno. Amém? Que a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja com a tua vida, amém? Muito boa noite a todos, né, que estão presentes hoje. Culto de celebração a Deus, culto de Santa Ceia. Daqui a pouco nós estaremos participando do corpo, do sangue de Jesus Cristo.
Amados, é muito bom, né, começarmos a semana na casa de Deus. E eu costumo dizer que o ser, né, que criou ou dividiu o tempo em dia e noite, em semanas, meses, anos, é um gênio, né, porque sempre nos dá a oportunidade de recomeço. Então nós sempre temos a oportunidade de continuidade e também de recomeço. E o culto de celebração a Deus, o culto de domingo é uma oportunidade que Deus nos dá de continuidade em algumas coisas e também de recomeço quando necessário. E nós nos reunimos, né, na casa de Deus na expectativa do que Deus vai fazer. Que você nunca perca essa expectativa de vir na igreja, estar aqui, adorar a Deus, ouvir as mensagens, os hinos, mas com essa expectativa que Deus vai fazer no culto, na minha vida, porque eu não quero voltar para casa do mesmo jeito que eu vim, mas diferente, né? Sempre melhor, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo as Escrituras Sagradas em João, capítulo 3. João, capítulo 3. João 3,16. A missão do Filho de Deus. João 3,16. Quantos acharam, digo amém. Diz assim João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito, o Filho de Deus. O verso 19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que nós, como cristãos, possamos cada dia mais se aproximar dessa luz que nos salvou, que é o Senhor Jesus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Amado Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor esteve à nossa frente, o Senhor tem sido o nosso bom pastor, e de nada nós sentimos faltas, Pai. Pai Celeste, te agradecemos pela semana que se passou, em todos os momentos, a tua mão esteve sobre as nossas vidas. Te agradecemos por essa semana que se inicia, nesse culto de domingo, culto de Santa Ceia, que é mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. O Senhor que nos salvou, que nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, ó Pai, e que possamos sempre permanecer em Ti. Pai Celeste, Pai de amor, renova, ó Pai, as nossas forças, nos dá esperança cada dia mais, ó Pai, até que o Senhor volte, até que o Senhor venha buscar a sua igreja, porque o Senhor nos prometeu, ó Pai, e junto nós viveremos, diz a tua palavra, eternamente. Fica conosco, é a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Passar a oportunidade para as crianças estarem louvando a Deus. Vou ler Salmo 6.
Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. Amém. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Milagres. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho. Então a mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o todo-poderoso homem de Nazaré. Então usou sua fé, Tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. O que a medicina já desenhava
vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Entrou com os discípulos lá em Naim, se deparou com o funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho. No cemitério a cova pronta já estava e os coveiros prontos para o enterro ali fazer. Não sabia que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus no funeral então mandou parar, tocou no esquife, o morto mandou levantar. Um jovem ali Jesus ressuscitou e a multidão vendo aquilo começou a glorificar. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Então seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laços de morte, cai por terra agora, toda enfermidade, cai por terra agora, toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba teu milagre agora em nome de Jesus. Seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laços de morte, cai por terra agora, toda enfermidade, cai por terra agora, toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba teu milagre agora em nome de Jesus. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres, milagres. Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
oceano está me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 17 a 34. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Amém? Verso 17 diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome e o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer ou beber? Ou menosprezam a igreja de Deus, envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Verso 30. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Verso 33.
Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para o juízo. Não se reúnam para o juízo. Quanto às mais coisas, eu os ordenei quando for aí. Amém? Palavra do apóstolo Paulo. E eu confesso que enquanto estava lendo, eu estava ficando com dó de mim e da igreja. Palavras duras de um pastor. Duras. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Coríntios. Tanto é que ele tem mais algo ainda para dizer à igreja de Corinto, mas ele diz que tem algumas coisas que eu preciso no presencial. Não dá para ser na live ou à distância. Naquela época a live era cartas, né? Ou por vídeo, vai ter que ser no presencial. E o apóstolo Paulo dá uma dura na igreja. Tanto é que logo depois, no capítulo 13, você vê o apóstolo Paulo falando do amor. Parece uma poesia tão linda, né? Falando que tudo suporta, o amor tudo suporta. Mas na verdade o apóstolo Paulo está bravo com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha condições financeiras boas. Era uma igreja grande, era uma igreja com pessoas com muitos dons, variados dons. Uma igreja de muitos talentos, mas uma igreja que estava perdida. Uma igreja que não conseguia discernir o corpo de Cristo, o sangue, a ceia do Senhor. E o tema da mensagem de hoje, eu quero citar a parte B do versículo 17, é o tema da mensagem. O verso 17 diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, não posso louvá-los, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Eu quero dizer que o tema de hoje é: nós nos reunimos para melhor e não para pior. Você está aqui na casa do Senhor para adorar a Deus, um culto de Santa Ceia, para melhor e não para pior. A pergunta é: como que você chega na sua casa todos os domingos depois do culto? Ou uma outra celebração em outros dias? Como é a nossa comunidade aqui na IPI do Gramadão? Você chega na casa todo feliz, todo alegre. O maridão que não vai na igreja vê você voltando todo assoviando, cantando um hino, dando glória a Deus, lembrando das mensagens louvada, pregada, do texto bíblico, com o coração cheio de alegria. Ou você sai daqui pior. Nós entramos de um jeito, às vezes nós entramos até alegre, contente, mas lógico, a palavra, o louvor, a gratidão, a adoração em espírito, em verdade, precisa nos fazer pessoas melhores. E o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja de Corinto se reunia para pior e não para melhor. Vocês estão ficando pior cada vez mais. Que tipo de igreja é essa que fica pior cada vez mais? Quando nós fazemos um curso, o curso é para quê? Para que nós possamos ficar melhores. Quando nós voltamos a estudar ou fazer uma faculdade, para que a faculdade? Para que você aprenda alguma coisa, para que você cresça. E se você somar 1 hora, 2 horas todos os domingos, 1 hora na escola dominical de estudo bíblico, 2 horas no culto à noite, você soma isso no ano, dá mais de 100 horas no ano. 100 horas, não 100 horas. E aí você precisa melhorar. Será que a nossa reunião é para melhor ou é para pior? Ou quando você chega na casa, você chega chutando o gato, chuta o cachorro, tem comida, mulher! A mulher sempre fala assim, a mulher sempre fala assim: nossa, não sei o que foi fazer na igreja? Isso daí, filho, já ouvi já. Fique em paz. A Joelma já falou várias vezes para mim. Mas uma coisa a Joelma não fez: panelada na cabeça depois do culto nunca tomei. Gena, e tem que chegar na casa diferente. A palavra tem que transformar, tem que ficar em nosso coração.
Mas a igreja de Corinto estava se reunindo para pior. Mas em nome de Jesus, a IPI do Gramadão se reúne para melhor. Amém? Senão não vale a pena ser igreja. Senão não vale a pena se reunir. Se for para pior, eu não venho. Se for para ficar pior, eu fico em casa. Se for para encher o coração de ódio, eu fico na casa. Não tem para que vir na igreja para ficar uma pessoa pior. Nós estamos aqui para melhorar o nosso casamento, a nossa relação com a família, a nossa relação com os irmãos, a nossa intimidade com Deus. Sabe, está assim de desigrejados lá fora, que não crê mais numa instituição, uma denominação. Se você entrar no YouTube, está assim de youtuber falando mal de igreja. Está assim de youtuber xingando pastores. Está assim de pessoas traumatizadas porque um dia pertenceram a uma igreja. E eu não quero isso para a IPI do Gramadão. Eu fico pensando na igreja de Corinto também. Quem sabe muitos que não tem nada a ver com aquela liderança doida, cheio de eu, cheio de ego. Estava pensando, eu não quero mais pertencer a essa igreja. Não vale a pena. Essa igreja, às vezes nós oramos para que os nossos filhos possam estar na igreja, mas os filhos perguntam, essa igreja está irritando meus pais. Os meus pais estão se doando na igreja como diácono, como presbítero, como qualquer departamento, louvor. Não perde um culto os meus pais, mas parece que voltam piores. Eu não quero ir para essa igreja. Eu tenho raiva dessa igreja, porque essa igreja está prejudicando a relação entre eu e o meu pai. A relação entre nós. Tem assim de pessoas traumatizadas com comunidades. E eu quero dizer para os irmãos que não vale a pena se reunir dessa forma. Não vale a pena trabalhar no corpo de Cristo dessa forma. E o apóstolo Paulo está dizendo isso, vocês não estão entendendo nada, vocês confundiram tudo o que é igreja. Igreja não é isso, é por isso que muitas vezes a igreja fica frustrada, desanimada, triste. O apóstolo Paulo disse, eu não posso elogiar vocês. Infelizmente, vocês não têm louvores de nada. Estou triste com vocês. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês estão se reunindo para pior. Vocês estão cada vez piores. Eu quero dizer para vocês que vale a pena ser igreja, sim. Vale a pena ver um ajuntamento de pessoas, sim. Quando há amor, quando há comunhão, quando Jesus Cristo é o centro, quando há amor ao próximo, quando não há julgamento, como nós estudamos hoje. Quando realmente nós entendemos que os irmãos oram por nós, intercedem por nós, mas não ficam nos julgando na frente dos filhos, na casa, na hora do almoço, da janta, falando mal da igreja, mas não, uma igreja unida, uma igreja amorosa, uma igreja que ama, uma igreja que entende a fraqueza do próximo. Pode até não concordar, mas entende, senão não vale a pena participar do corpo de Cristo, senão seremos hipócritas como a igreja de Corinto. Vale a pena vir adorar a Deus aqui na IPI do Gramadão? Está sendo melhor para a sua vida? Está sendo edificante para a sua vida? Ou não? Isso cabe à igreja responder, e eu me incluo. Isso cabe a cada um de nós responder, sabe por quê? Porque a igreja é constituída de igreja. A igreja é constituída de pessoas. Eu e você somos a igreja. A partir do momento que nós saímos daqui, fica 4 paredes, a igreja fechada. É um ambiente construído para adoração, mas se não tiver adoradores, nada acontece. E Jesus está muito interessado nos adoradores e não no lugar de adoração. Para que possa valer a pena estar aqui, é preciso ter comunhão. E eu quero que vocês entendam essa comunhão nessa noite. Vou tentar passar de uma forma bem simples. E o apóstolo Paulo tratando
justamente esse momento da ceia. Para que vocês entendam o contexto do texto que foi lido, a igreja de Corinto celebrava a ceia, talvez todo fim de semana, todo o primeiro dia da semana, o domingo, mas eles celebravam a ceia. E quando eles celebravam a ceia, eles faziam uma festa ágape. Esse nome ágape no grego quer dizer um grande amor, a entrega de Jesus Cristo. Ágape é um amor supremo, é um amor que vai além do amor de amigo, é o amor que vai além da atração entre um homem e uma mulher, é o amor que vai além de tudo, é o amor da entrega. E eles faziam a festa ágape, a festa do amor. Infelizmente, essa festa do amor se perdeu no decorrer dos tempos. E eles faziam essa festa no dia da ceia. E ali as pessoas se reuniam, as pessoas traziam um prato da sua casa, como nós fazemos aqui no momento de confraternização, cada um traz um prato, né? Alguns traem panela, traem tigela grande. E ali é o momento de confraternização. Esse é o amor ágape. Era assim que era a forma. Depois desse momento de confraternização, a igreja de Corinto celebrava a ceia do Senhor. Só que o que estava acontecendo? Nesse momento de celebração, de confraternização, havia divisões dentro da igreja. Não só divisões espirituais, como você vai ver lá no capítulo 1, que uns eram de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefas, Pedro, outro de Cristo. Havia divisões de pregadores dentro da igreja. Havia também divisões de dons. Sabe, aqueles que não tinham nenhum dom, aquele que tinha dom de cura, dom de línguas, dom de palavra, humilhava aquele que não tinha esse tipo de dom que aparecia, vamos dizer assim. É uma igreja que brigavam por causa de dom, tinham inveja um do outro por causa de dons. Uma igreja que estava dividida entre os gregos e os judeus tinham algumas coisas que eles comiam, os gregos comiam de tudo, mas os judeus tinham algumas coisas que não comiam, também havia divisões por causa disso. E a divisão maior estava na classe social. Porque os ricos levavam os melhores vinhos. Naquela época não tinha Coca-Cola, refrigerante, o vinho fazia parte da cultura. E eles levavam os melhores vinhos, levavam as melhores comidas saborosas, iguarias. E os ricos montavam ali dentro da própria igreja a sua tenda, a sua facção ali, enquanto os pobres, coitados, não tinham o que comer, não tinham o que trazer da casa. Hoje a gente fala pobre, né? Nós consideramos pobre de classe média baixa, né? Mas ali pobres mesmo, não tinham o que trazer. E quando eles iam comer alguma coisa melhor, mais gostosa, era na igreja. Mas a hora que eles chegavam, e alguns chegavam atrasados, muitos ali já estavam saboreando, sobrava resto para os pobres. Eles não eram convidados a entrar na rodinha. E ali o apóstolo Paulo diz que uns estão se embriagando com vinho. Quando chega o momento da ceia, da celebração, do momento solene, tem alguns que estavam embriagados. Outros estavam assim, ó, rotando já, porque estava com a glutonaria. Tudo esfomeado, enquanto alguns estavam com a barriga roncando. Uma igreja complicada. E nós precisamos tomar cuidado para não cair. Que a IPI do Gramadão tome muito cuidado. E quando eu falo IPI do Gramadão, eu quero englobar aqui todos vocês. Eu quero incluir todos vocês. Até você, visitante que está conosco. Todos vocês. Porque todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós precisamos entender o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Então, mais uma vez, uma divisão na igreja de Corinto, com proporções alarmantes. E o apóstolo Paulo traz uma séria exortação à igreja. Como diz o verso 17, não há elogio nesta igreja. O verso 18, olha só, eles se reúnem
mas não havia harmonia no meio deles. Olha que triste, gente. Uma igreja que não há harmonia é uma igreja que está caminhando para o pior, não para o melhor. É uma igreja que está regredindo. Porque olha o verso 18, porque antes de tudo estou informado de que quando se reúne na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em partes, acredito que isso é verdade. As informações tinham chegado, e muito bem chegado, aos ouvidos de Paulo, como pastor da igreja. Verso 19, é até necessário que haja partidos entre vocês, facções entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Que triste, uma igreja que não tem harmonia, uma igreja que não fala a mesma língua. Enquanto um está falando em línguas estranhas aqui, o outro não está entendendo nada, mas termina de falar línguas estranhas, parece que não há aquele ajuntamento, aquela harmonia. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 13, trata sobre o amor, que é o dom supremo da igreja. Se não tiver amor, pode morrer queimado por Cristo, nada vai adiantar. Se não tiver amor, pode falar todas as línguas estranhas que tiver, nada vai adiantar. Então, em primeiro lugar, gente, que Deus nos livre dessa desarmonia. Que Deus traga harmonia, que a nossa igreja, a IPI do Gramadão, possa viver na mesma fé, no mesmo amor, na mesma visão missionária. Agora veja o verso 20. Eles participavam dos elementos da ceia, mas não é a ceia que eles celebravam. A pergunta nessa noite, vocês daqui a pouco vão participar do elemento da ceia, mas a pergunta, vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? Porque o verso 20 diz assim: quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, na igreja, a igreja reunida, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Não é, pode ser qualquer outra coisa, mas a ceia não é. Eles eram orgulhosos e se entregavam a excessos dentro da igreja. Olha o versículo 21. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente. Olha que fomeira que eram. Comem antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome e o outro fica o quê? Embriagado. Gente, que coisa. Imagina só, tudo bem que era a cultura deles tomar um pouco de vinho, mas eles se embriagavam, eles perdiam totalmente o rumo, a meta da adoração. Uma igreja que estava perdida dentro da igreja. Comendo antecipadamente, fazendo as rodinhas, as panelinhas. Eles desprezavam a igreja de Deus e envergonhavam os pobres. Veja o verso 22. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber, fazer seu churrasco, as suas confraternização? Ou menosprezam a igreja de Deus, envergonham o que nada tem, que são os pobres? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Paulo está bravo. Paulo diz que a igreja estava sendo um tropeço, com todos os dons, com toda a fama, com todo o talento, com toda a sabedoria que diziam que tinham, mas a igreja estava sendo um tropeço para a evangelização. Difícil um pastor tratar com essas palavras, hein? Difícil. Palavras duras. A partir do verso 23, eu quero passar para vocês algumas recomendações do apóstolo Paulo. Recomendações que a ceia do Senhor não é uma invenção do homem natural, mas é uma invenção de Deus. Foi Deus que constituiu esse sacramento, a ceia e o batismo. O batismo é uma vez só, no momento simbólico que você faz uma aliança com Deus. E a ceia depende de cada igreja, algumas igrejas de mês a mês, outras de semana a semana, mas é um momento que a igreja tem essa comunhão. A mesa é de Cristo. Não existe uma mesa mais saborosa do que essa. Não tem. É através dessa mesa que a nossa fé é fortalecida, é através dessa mesa que nós recebemos a salvação.
É através dessa mesa que nós devemos olhar. O Senhor Jesus está presente aqui espiritualmente. Eu sei que o pão é simbólico, simbolizando o corpo de Cristo. O cálice simboliza o sangue de Cristo. Mas espiritualmente Jesus está presente. E se nós realmente queremos ser uma igreja melhor, queremos ser pessoas melhores, e queremos dizer, vale a pena nos reunir para melhor e não para pior, então precisamos atentar algumas coisas que está dentro do texto. E a primeira coisa está no verso 23. Olha só, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, este é meu corpo que é dado por vós. Tendo dado graças. Se realmente nós queremos ser uma igreja melhor, precisamos olhar para Cristo. Precisamos olhar para Deus. Precisamos aprender a dar graças. Uma igreja que não sabe dar graças. Jesus estava com um traidor naquele momento. Nos seus últimos dias de vida, celebrando ali a Páscoa, que era a libertação, Jesus sendo o nosso Moisés ali, abrindo o mar vermelho, mas Jesus tinha um Judas entre eles, mas mesmo assim Jesus não excluiu Judas naquele momento. Jesus partiu o pão, deu graças, e deu com muito amor aos seus discípulos, repartiu com os seus discípulos, para que nós possamos ser pessoas melhores, com harmonia, entrosados na mesma visão. Nós precisamos olhar para Cristo. Jesus olhou para Deus e deu graças. Pegou o pão, deu graças, partiu e disse, esse é meu corpo que é dado por vós. Gente, vamos parar de olhar um pouquinho para o nosso umbigo. Vamos olhar para Cristo. A ceia do Senhor está centralizada na morte expiatória de Cristo e no seu sacrifício vicário. A cruz de Cristo e não o egoísmo humano está no centro dessa celebração, porque a igreja de Corinto, o que estava no centro da celebração não era a mesa, não era a ceia, não era o corpo nem o sangue de Cristo, mas era o próprio eu. Que caia por terra o nosso eu. Que Jesus Cristo cresça dentro de nós. E tendo dado graças, essas palavras nos conduzem a olhar para além deste mundo de pecado, olhar para o Pai Celeste, olhar para cima em atitude de gratidão, gratidão porque Ele proveu o caminho para sairmos da miséria. Essa saída está no corpo e no sangue de Cristo, simbolizando pelo pão e pelo cálice. O primeiro passo que o apóstolo Paulo está dando aqui para a igreja de Corinto, vocês precisam parar de olhar para os seus umbigos. Precisamos olhar um pouquinho mais para Cristo. As igrejas estão se perdendo hoje porque deixaram de olhar para o Pai, deixaram de olhar para o Filho, deixaram de olhar para o Espírito Santo. É o 3 em 1, é o próprio Jesus, Deus dentro de nós. E quando nós deixamos de olhar para cima e olhamos para nós apenas, no sentido do egoísmo, no sentido eu quero, me dá, Senhor, me dá, nada acontece. É uma igreja fraca, é uma igreja doente. Mas o apóstolo Paulo, ele traz em memória aqui que o Senhor Jesus olhou para cima. Se queremos ser uma igreja melhor, precisamos olhar para Deus. E o Senhor Jesus está à destra do Pai, intercedendo pela IPI do Gramadão, intercedendo por cada vida que aqui está. Segundo lugar, está no verso 24, parte B, e verso 25. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Também o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, se vocês querem ser uma pessoa melhor, primeiro olhe para Deus. Mas agora está dizendo para você olhar para o passado. Façam isso o quê? Em memória de mim. Olhe um pouquinho para trás. Começa a recordar
o sacrifício de Cristo não só na Páscoa. Nós temos mania de trazer em nosso coração e ler os textos indicados a momentos especiais, só nos momentos especiais. Mas não só na ceia, mas todos os dias. Façam isso em memória de mim. Para quê? Para que nós possamos olhar que o Verbo se fez carne. Jesus nos amou. O presbítero João acabou de dizer aqui, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para morrer por nós. O amor de Deus, fazer isso em memória. O povo de Israel era para entrar na terra de Canaã em 4 meses, mas ficou 40 anos andando em volta. Sabe por quê? Porque não creram. Gente, traga à lembrança aquilo que lhe dá esperança. E o que nos dá esperança é lembrar do sacrifício vicário de Cristo. É lembrar de tudo que Ele fez por nós, o seu amor, a sua graça e misericórdia. Hoje eu disse de manhã, Ele não ficou sentado num trono, só mandando e dizendo, não, Ele pegou na mão na massa, foi para o povo, nos ensinar o amor que devemos ter com aqueles mais necessitados. Então a igreja, para que nós possamos caminhar melhor, melhorar todos os nossos atos, olhar para Deus, mas também olhar para o passado, olhar para o Senhor Jesus. Quando você lê lá os finalzinhos dos evangelhos, você vê a ressurreição de Cristo, a terra tremeu, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Isso enche o nosso coração de lembrança. Fazer isso em memória de mim, não é em memória de você, não é em memória dos seus bens, do seu bel prazer, mas em memória de Cristo. E aí quando você traz a memória de tudo que Cristo fez, a ressurreição, a obra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, você começa a lembrar em você. Onde você estava e onde você está agora. O que Deus está fazendo na tua vida. Quantos livramentos, a sua restauração espiritual. Eu fico pensando, meu Deus, como eu era e como eu estou, Senhor, obrigado, Pai. Fazer isso em memória de mim é lembrar nos feitos de Cristo. O que Cristo tem feito. Uma igreja sadia, uma igreja que olha para o passado, é uma igreja que aprende com o passado, é uma igreja que aprende com os desbravadores e desbravadoras. Hoje eu estive na casa da dona Esther Molinari, hoje eu estive na casa da Anésia, estive com a Alice. Estivemos na casa do Osni fazendo uma visita gostosa, para o Osni Campos, a Ruth. Estivemos na dona Helena, e eu olho para esses homens e mulheres de Deus, que fortalece o nosso coração. Não tem como não dizer dos nossos avós, nossos pais da fé que já partiram, que deixou um legado. Palavras que nos edificam, se nós estamos pregando o evangelho hoje, é porque nós lembramos, nós voltamos para o passado, aquilo que nos dá esperança. O fim dos versos 24 e 25 conduz a esse procedimento. Fazer isto em memória de mim. Olhar para trás ajuda a estabelecer entre nós um motivo comum. Estamos aqui e estaremos no céu, graças a um fato do passado, a morte de Cristo no Calvário. Cristo na cruz é um quadro que nunca apagará da nossa mente. Você pode esquecer de tudo, mas não esqueça de Cristo. Não esqueça disso. Que Ele conserve essa memória até o último dia da nossa vida. Porque é isso que vai fortalecer a nossa fé. Fortalece a nossa fé quando nós lembramos o tempo de infância na igreja. Nossa adolescência de acampamento, jovens. Todo o procedimento na casa do Senhor, com a família do Senhor. Os momentos bons, até os momentos ruins. Deus agindo em nossa vida o tempo todo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Uma igreja sadia, uma igreja que olha para o passado. Terceiro lugar está no verso 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E veja o verso 33. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem,
para comer, espere uns pelos outros. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando que nós devemos olhar para Cristo, lembrar o que Cristo fez por nós, e onde nós estamos, como nós éramos, e você, jovenzinho que está aí, onde vai chegar, que Deus tem promessa na vida de vocês, que vocês lembrem daqui a alguns anos dessa mensagem, e ver o quanto Deus tem para nossas vidas. Mas também aqui diz que nós devemos olhar ao redor, em derredor, olha só, devemos olhar em nossa volta, uma igreja saudável, uma igreja para que nós possamos melhorar. Devemos não só olhar para o céu, mas devemos olhar também para o passado, mas devemos olhar em nossa volta, porque todas as vezes que comer esse pão e beber o cálice, vocês anunciam o quê? A morte do Senhor. Não é para ficar calado, é para anunciar a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, até que Ele venha. Para quem? Para as pessoas ao nosso lado, para as pessoas que vocês trabalham, onde vocês trabalhem, para os colegas, para os vizinhos, para onde vocês andarem, anuncie a morte do Senhor. E o verso 33 diz assim: assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem pelos outros. Olhe por aqueles que estão com fome. Olhe por aqueles que estão necessitados. Espere um pelos outros. O apóstolo Paulo trazendo aqui o resultado de uma igreja boa, uma igreja feliz, uma igreja transbordante, abençoada. Porque quando nós olhamos para Cristo, a boa obra, a boa ação está aqui dentro. É automático. Sabe, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos porque Cristo nos salvou. E através da salvação de Cristo, nós temos prazer em abençoar o próximo, em amar o próximo, em fazer boas obras. Uma igreja que cresce, não só em número, espiritualmente, é uma igreja que olha em redor. Gente, se nós queremos ver a nossa igreja crescer numericamente, precisamos desses princípios espirituais. Primeiro, olhar para Cristo. Segundo, não esquecer da volta de Cristo. Não esqueça, muitas pessoas hoje que entraram em apostasia, pessoas que estão longe da igreja, sabe por quê? Porque ficaram com as picuinhas dentro da igreja, ficaram com as divisões dentro da igreja, ficaram traumatizadas, não conseguem esquecer das picuinhas dentro da igreja, mas esqueceram da volta de Cristo. Não faz mais memória da ceia do Senhor, não faz mais memória daquilo que Cristo prometeu a nós, que Ele cuidará de nós aqui, não nos deixará órfão, mas também estaremos com Ele logo, Ele voltará e irá buscar a sua igreja. Ah, pastor, mas se eu morrer, os mortos ressuscitarão primeiro. Não tem escape. É o nosso Deus. E uma igreja que tem tudo isso, que olha para Cristo com fervor. E uma igreja que olha para Cristo com fervor e por tudo que aconteceu no passado, é uma igreja que olha para o próximo, que cuida do próximo, que cuida das pessoas. Na ceia, o céu e a terra se tocam. O céu, na ceia, o céu e a terra se tocam, para que nós possamos abençoar vidas, para que isso não fique só entre nós, ou você não faça julgamento, eu tomo ceia, faça julgamento, mas que Deus dê força, que Deus fortaleça a sua vida através dos elementos da ceia, para você pregar o Evangelho. Esse verso não apenas nos leva a olhar ao redor, como também nos incentiva a anunciar o Evangelho aos outros. Quantos ao nosso redor estão perecendo porque lhes falta esperança? O Evangelho hidrata o ser humano, dá vida ao ser humano. Há muitas pessoas que estão desidratadas espiritualmente e não querem saber da água da vida. E Jesus disse que precisamos ser sal da terra, luz do mundo, porque precisamos ser sal para despertar nos outros interesse e desejo pela água da vida, que é Cristo, pelo sabor da vida. Que o sal, na boa medida,
bem temperado, dá sabor para a vida. E você é o sal da terra. Você é o tempero da terra. Você que dá aquele temperinho gostoso para aquela comida gostosa. Tem um cara que faz assim. Ele pega o salzinho assim, a picanha então ele faz assim, ó. Eu tentei fazer isso, mas caiu tudo fora. Você é o sal da terra, gente. Para que possamos ser uma igreja feliz, que vale a pena que você saia daqui vibrando. Não vibrando e falar mal dos outros, não vibrando com repartição. Não, mas saia daqui vibrando, orando a Deus, que Deus traga vidas para cá. Porque sinceramente, senão nós vamos morrer frustrados. Vamos morrer olhando para o nosso próprio eu. Quarto lugar, está no verso 26 também. Anunciais a morte do Senhor, o quê? Até que Ele... Agora é para olhar para frente. Já não tem como escorregar. Uma igreja não tem como não ser melhor, não tem como crescer. Sabe por quê? Porque ela olha para todos os lados, para cima, para o passado, em redor, mas agora olha para o futuro. Anunciai, anunciai, até que Ele venha. Não pare de pregar, não pare de louvar, não pare de fazer a obra de Deus, até que nós venhamos a partir desse mundo, ou Jesus venha nas nuvens nos buscar. Não pare. Não tem aposentadoria, não tem jubilação para o cristão. Pode ter na questão das atividades eclesiásticas, mas aqui dentro estamos sendo luz e sal todo momento. Sabe por quê? Porque até que Cristo venha. Pararam de pregar a volta de Cristo. E quando nós celebramos a ceia, nós falamos da volta de Cristo. Não é de um Jesus morto, é um Jesus presente aqui, mas um Jesus que nós vamos ver. Todos os olhos, todo joelho se dobrará, todos os olhos irão enxergar, ver Jesus voltando. Em quarto lugar, quem participa, quem que realmente quer ser uma igreja melhor deve olhar para frente. A ceia do Senhor é um elo entre suas duas vindas, o monumento de uma garantia, o monumento de uma garantia de outra. Por exemplo, são dois momentos, os momentos da vinda de Cristo aqui nessa terra, mas também, não só do monumento, mas a garantia de um futuro, que Ele virá, a segunda vinda de Cristo, o Deus glorioso para as nossas vidas. Então esse verso não apenas nos leva a olhar ao redor, como também nos incentiva a anunciar o Evangelho aos outros. Por quê? Porque Cristo vai voltar. Não perca essa esperança. Toda vez que você ficar irritado com a comunidade, com a igreja, ficar bravo, mas lembra que você está aqui para anunciar a volta de Cristo. Como filhos e filhas de Deus, estamos aqui reunidos, desejosos de contemplar o Senhor Jesus, vindo nas nuvens do céu. Participe da Santa Ceia com o rosto voltado para o futuro, para o estabelecimento do reino da glória, para o dia em que iremos comer e beber à mesa com Cristo. É aquele dia que todo dia será ceia. É aquele dia que Cristo será a nossa luz todos os dias. Mas para que você possa olhar para Cristo, para que você possa olhar para a palavra de Deus e por tudo que Deus prometeu e fez por nós, para que você possa olhar e ter amor ao próximo em redor de você, para que você possa realmente anunciar a volta do nosso Senhor Jesus, você precisa fazer uma coisa, que está lá no verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Agora veja o verso 28. Que cada um examine os outros. É isso que está aí? Não, não é. Seria bom, né? Que fácil que é examinar os outros, né? Que cada um examine os outros a si mesmo. E assim coma. Olha que interessante. E assim coma do pão e beba do cálice. Muitas vezes nós não conseguimos nos identificar
ter uma identidade com Cristo, porque não há um exame profundo em nós mesmos. Não é aquele exame que você fica peladão, vai no espelho e fala, nossa, como eu estou gordo, meu Deus do céu. Olha, ai meu Deus, olha que situação. Eu preciso melhorar isso. Eu preciso melhorar de... Não, é algo lá dentro. Aqui, ó. Tá bom? Precisamos examinar a si mesmo. O apóstolo Paulo disse para a igreja, vocês estão ficando doidinhos da cabeça. Pare com isso. Para com essa bebedeira, para com essa glutonaria. Vocês não estão conseguindo entender o que é ser igreja, para com isso. Tem um controle, um equilíbrio, Cristo tem que ser o centro da sua vida, senão vocês estão participando da ceia do Senhor de forma indigna. Não estão entendendo nada, como que pode participar de uma comunhão tão gostosa, de olhar para o Senhor Jesus tão sagrado, com o coração azedo, cheio de rancor, amargura. E o apóstolo Paulo, ele nos convida nessa noite a examinar a nós mesmos. Fazer uma introspectiva em nós mesmos. Porque os versículos 29 diz assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E olha o verso 30, e é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que já morreram. Que muitos que já foram, são as doenças produzidas pelo pecado, são doenças produzidas pela vida emocional. Não estou dizendo que toda doença é assim, não, porque o crente que participa de uma igreja saudável, mesmo que fique doente, mesmo no leito, ele ainda fortalece a sua vida, anima a sua vida. Mas há muitos dentro da igreja com problemas emocionais, fracos na fé, resmungão, murmurando. E muitos que já até partiram frustrados desse jeito, não são poucos que dormem. Sabe por quê? Porque não consegue discernir o corpo de Cristo. Parece o filho pródigo que estava na fazenda do pai, o filho sai, depois volta, mas o filho mais velho não conseguiu discernir o amor do pai. Ficou bravo com a volta do filho, ficou irritado, ficou azedo. Esse menino sai, gasta tudo a herança, gasta com meretriz, com tudo o que quer, depois volta como se nada tivesse acontecido. E o meu pai diz, meu filho, você é mais que vencedor. Você não desfruta porque não quer. Você sempre está comigo. Mas esse meu filho que estava morto, reviveu. Esse meu filho que estava perdido, foi achado. Aqui nós vemos 2 filhos perdidos na casa do pai. Um se restaurando depois, e o outro azedo e perdido. Que não façamos de forma indigna, mas que realmente nós possamos fazer um autoexame, para que Deus cure as doenças emocionais, para que Deus tire todo o demônio que é dentro de você, porque, sabe, existem demônios que não é só aquele que se manifesta assim. Começa com graça para você ver, fora daqui. Se manifestar demônio, eu falar aqui, você não vai atrapalhar o nosso culto. Quer ficar cheio de graça aqui? Aí já dá um tapa também, se não voltar com o tapa, daí pode ser demônio mesmo. Mas aqui não fica para atrapalhar o culto. Mas há demônios dentro de nós, sabe? Demônios dentro de pessoas que parece que é um ódio, uma raiva, uma inveja, algo. Isso tem que sair, essa divisão partidária dentro da igreja tem que sair. Ninguém é mais do que ninguém, não há pregador melhor do que outro pregador, não há divisão entre louvores. E o diabão está ali no meio, procurando uma brecha para tragar aqueles que ainda comem a ceia indignamente. Está procurando brechas. Mas essa brecha será fechada nessa noite em nome de Jesus. Será fechada essa brecha nessa noite em nome de Jesus. E sabe como essa brecha é fechada? Fazendo um autoexame. E quando nós fazemos um autoexame, nós temos uma experiência com Deus, assim como Isaías no capítulo 6 teve aquela experiência no altar. Isaías grita e diz assim, ai de mim. Ai dos meus lábios impuros. Ai de mim, Senhor.
Porque quando você faz uma retrospectiva para ver se a soberba está dentro de nós, para ver se o orgulho está dentro de nós, para ver se realmente Cristo está dentro de nós, nós gritamos, ai de mim. E olha que interessante, o apóstolo Paulo no verso 28, que cada um examine a si mesmo e deixe de comer o pão e beba o cálice. Não coma mais, porque se examinar, nós não temos mais dignidade de participar da ceia do Senhor. É isso que ele está falando? É? Não. Que cada um examine a si mesmo e assim coma, aleluia. Examine a si mesmo e participe. Não deixe de participar por causa do pecado, mas deixe o pecado e participe da mesa do Senhor. Todos são bem-vindos, aleluia. Faça esse autoexame. Faça esse autoexame e coma e beba, porque a graça e a misericórdia de Deus nos chama. De chorar de alegria. É de chorar lembrando da graça e misericórdia. Não somos dignos de comer isso, por tudo que nós já aprontamos. Mas o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele diz, examine e coma. Não deixe de participar. O presbítero Jonatas disse aqui que há uma nova oportunidade de restauração na sua vida, é um novo dia. Enquanto seu coração está batendo, Jesus está dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Há um momento de restauração. Dá para deixarmos de sermos mesquinhos, soberbos. Ó Deus, quebra. Chega, Pai. Chega, esse vaso está trincado e nós queremos pôr super bond, durepox, silicone, quer colocar um monte de coisa e não está dando certo mais. O vaso está partindo e você remendando, o vaso está partindo e está remendando. Agora deu certo, enche o vaso, pinga. Quebra o vaso. Destrói o vaso. Coloca o vaso na roda do oleiro. Joga um óleo lá. Amolece a argila. E faça em nós um vaso novo, aleluia. Às vezes dói a mudança, porque para entrar na roda do oleiro você fica meio torradão. E depois que o oleiro faz você, ele põe você na estufa, é quente. Depois da estufa vai para o forno, também é quente. Sai do forno, ele lixa você como um vaso. E depois de lixar, você fala, pare. Ele pega uma tinta e vai pintar você. E você fala, eu não aguento mais esse cheiro. Mas ele pinta você. Você fala, pare, eu não aguento. E depois da tinta, ele coloca você na estufa de novo. E depois, no momento final, aquela lixadinha, aquela cerinha, aquela franelinha. E aí, você está de frente ao espelho. Você diz assim, obrigado, Senhor. Valeu a pena passar pela roda do oleiro, aleluia. E o oleiro é Deus. E Ele quer trabalhar em nossa vida. Por isso que a palavra está sendo dura hoje, porque Ele te ama. E Ele quer trabalhar. E você é um vaso que precisa ser moldado, ser lixado, ser pintado. E isso tudo muitas vezes é dolorido. Este é o momento de fazer uma inspeção no coração. Faça uma inspeção no seu coração. Olhe para dentro de você. João Calvino diz que participar da ceia de forma digna é ter consciência da nossa própria indignidade. Participar da ceia de forma digna é ter consciência da nossa indignidade. Quando nós temos consciência da nossa indignidade, deixamos de ser iníquo, estamos prontos para participar da ceia do Senhor. A igreja está pronta para participar da ceia do Senhor. Que Deus nos cure nessa noite de todas as doenças. Porque se julgássemos a nós mesmos, diz o verso 31, não seríamos julgados. Se você julgar a nós mesmos, não seríamos julgados. Não podemos ser frouxos com nós mesmos. Precisamos enfrentar a nós mesmos. E o combate aqui nessa noite é contra você mesmo. Quando nós falamos exame,
Talvez seja mais fácil enfrentar o Popó. Se eu enfrentar o Popó, eu faço melhor do que o Whindersson. Será? Mas enfrentar nós mesmos é mais difícil. A luta é mais complicada. Enfrente você nessa noite, não tenha dó de você. Está com dó de você. Toma a ceia. Não tenha dó, fala: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor pode me ajudar. Pare de ter dó de você. E o verso 34 diz assim: a ceia do Senhor é um momento de autoconfronto com nós mesmos. E o verso 34 diz assim: se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para o juízo. Quanto às demais coisas, eu falei pessoalmente. Estamos aqui, não por comidas e bebidas desse mundo, mas estamos aqui unidos em Cristo Jesus. A igreja de Laodiceia olhou no espelho e disse: estou rica e abastada. A igreja de Sardes disse: eu estou viva. Mas Jesus disse à primeira igreja que ela era pobre e miserável, e a segunda que ela estava morta. Paulo é enfático: julgue a si mesmo, examine a si mesmo, para que vocês não sejam julgados e condenados com o mundo. As ordenanças de Cristo podem nos fazer melhores ou nos farão piores. Se elas não nos quebrantarem e não nos amolecerem, nos tornarão mais endurecidos. Quando você julga a si mesmo, é disciplinado por Deus. E a disciplina de Deus traz salvação, e traz cura, e traz vida. Amém? Que assim seja a minha oração. Que a mesa do Senhor, todos nós possamos comer dignamente, porque estamos olhando para a nossa indignidade, e que ela venha trazer cura ao seu coração nessa noite. Amém? E enquanto os presbíteros estão distribuindo a ceia para vocês, nós estaremos louvando a Deus. Me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar, e em todo tempo eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Tu és meu guia.
Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, deu graças e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. E depois Ele partiu o pão para representar a sua morte, o seu sacrifício. Assim como Ele foi partido na cruz do Calvário, Ele disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Comei dele, agora talvez um pouquinho mais reforçado, né? Em memória de mim. Assim seja. Semelhante modo, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele também em memória de mim. Que toda vez que comer o pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio. Fortalece a vida de cada um, meu Pai. Abra, Senhor, os nossos corações, os nossos olhos espirituais, Pai. Nos entregamos a Ti nas Tuas mãos, assim como o Senhor Jesus também o fez. Nos entregamos a Ti, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos todos em pé agora, vamos terminar de cantar esse hino tão lindo. E quando tudo se acabar, estarei seguro, sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado estás. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado estás. E quando tudo Se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Repita comigo: a partir de hoje, eu não serei indiferente
com o reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Sabe que é uma pessoa indiferente? É uma pessoa que, tanto faz como tanto fez. Se você ama a Cristo, você terá uma visão para o reino de Deus e vai trabalhar para o reino de Deus. Porque as coisas desse mundo vai ficar e não pode te salvar. Não pode. O que preenche o vazio do coração humano é somente o reino de Deus. Amém? Não seja mais indiferente com o reino de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Ainda nós não vamos voltar com o chazinho. Vamos esperar mais um pouquinho. Mas por que dentro da igreja pode? Um grilo. Não vou matar o grilo. Ninguém dorme na igreja mesmo, né? Deixa ele gritar. Por que não vamos? Mas aqui o pessoal está tudo de máscara, né? Separadinho. Lá vai comer, gente. É faísca de bolacha para tudo quanto é lado, né? Então vamos evitar um pouquinho, mas logo a gente volta com esse amor ágape, né? Logo a gente volta. Vamos só dar uma baixadinha na poeira, questão da Covid. Estou feliz da vida, algumas famílias voltando da quarentena, né? E quarentena mesmo, né, Juliano? Quase 40 dias mesmo, literalmente falando, né? Mas estão aí a família, né? Graças a Deus, outras famílias, como da Vanessa, da Vânia. Quem mais teve Covid aqui? Covid vai pegar todo mundo, eu acho, viu, gente? Não vai não, em nome de Jesus. Não vai, em nome de Jesus, né? Mas estamos reforçados pela vacina do nosso Senhor Jesus, amém? É Deus, né? Que é o dono da ciência e dono de tudo. Gente, agradeço a Deus. Foi uma semana, umas quinzenas difíceis aí, eu sei que não é fácil a quarentena, mas agradeço a Deus que foi tudo bem, né? Foi uma recuperação na casa, sintomas fracos, né? Então nós agradecemos a Deus por isso, amém? E show Covid em nome de Jesus. Vamos orar a oração que Cristo nos ensinou, mas antes disso eu estarei apresentando esses nomes aqui, né, que pediram oração. Oremos. Pai, assim como nós entendemos e estamos felizes, Senhor, assim como nós estamos recebendo essa paz maravilhosa, também te pedimos em favor daqueles que sofrem, Pai. Aqueles que estão, Senhor, acamados, Senhor, afofa a cama dessas pessoas, Pai. Esteja com eles, Senhor, lá no leito, Senhor, da enfermidade, Pai. Colocamos, Senhor, as vidas, Pai, da Dona Alice, Anésia, Esther Molinari, Senhor, a Dona Helena, Pai. Colocamos a vida do Nozar, Senhor, que está em recuperação. As famílias, Senhor, que se há porventura alguém em quarentena, outros que já estão aqui, obrigado pelo teu livramento, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu é o nosso socorro bem presente nos momentos de tribulação. Te pedimos também, Senhor, pela vida do Noel Nunes, que está internado em Sorocaba. Agradecemos pela recuperação e te pedimos pela recuperação da Dona Otília. Também, Senhor, te pedimos em favor da Salete Écio, Pai, lá de Tatuí, que vai passar por uma cirurgia, Pai. Ó Deus, esteja com ela, Senhor. É a tua serva, Pai, a presbítera Salete. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Fortalece a fé da tua serva, Pai. Nesse momento tão difícil, Senhor, fortalece a família, Pai. Ó Deus, colocamos esses nomes nas tuas mãos, Senhor. Nomes que muitos ainda sofrem, Senhor, com luto. Outros sofrem com outros tipos de enfermidade, mas que a tua graça, Senhor, esteja no coração deles. Curando, abençoando, Pai. Que o Senhor Jesus seja o centro dessas vidas, Senhor. Para que eles possam ter força, aguentar até o fim, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, Pai. É a oração que nós fazemos em favor dessas vidas. Nos guarda, Senhor, de volta para os nossos lares. Nos dá, Senhor, uma semana de proteção, uma semana abençoada, uma semana, Senhor, próspera, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas crianças que sejam guardadas por Ti, Senhor. Abençoa as nossas crianças que sejam guardadas, Senhor, de todos os males, que sejam, Senhor, uma semana abençoada para as nossas crianças, uma semana abençoada para os nossos jovens, adolescentes, Pai, que a tentação, Senhor, mesmo que venha, eles possam resistir. Eles possam dizer não, Pai. Precisamos de jovens fortes, Pai. E a Tua palavra diz que, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, os pais que aqui estão.
com a ida para o seu trabalho, Senhor. Guarda de todo mal, dá uma semana abençoada, dá equilíbrio e sabedoria para as mulheres e homens que aqui estão, meu Pai. Traz harmonia na família, Pai. Restaura casamento, Senhor. Restaura a nossa família, Pai. É a oração que nós fazemos e agora queremos também orar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livres do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que o amor de Deus vos una, que a alegria de Deus vos inspire, que a paz de Deus vos envolva, que a coragem de Deus vos sustente e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre vós para sempre. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Vá em paz em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.